Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática em Progresso. Voltamos. Iremos agora analisar triângulos isósceles e identificar aqui, dentro dessas figuras aqui, como descobrir a altura do triângulo em função dos lados, sabendo que ele é isósceles. Então aqui nós temos o triângulo isósceles. Se ele é isósceles, vai ter dois lados iguais. Então, por exemplo, os ângulos da base são iguais. Então, se a gente disser que esse ângulo é igual a esse, então esse lado aqui, correspondente a esse ângulo, vai ser igual ao outro lado. São congruentes. E esse ângulo aqui do meio, vamos chamar de θ. Bom, nosso objetivo é achar a altura. Então vamos tracejar a altura. Vamos traçar aqui, formando 90 graus. Então, esse segmento vai ser a nossa altura H. Como ele é triângulo isósceles, essa altura vai ser a bissetriz, que vai dividir o ângulo θ em 2. Vai passar a ser θ sobre 2. E se esse lado aqui for L, esse aqui também vai ser L. De modo que a altura, nós temos esse ângulo aqui, certo? Então, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente a ele, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que no caso é o L. Sendo assim, a altura vai ser o L vezes cosseno desse ângulo aqui, que é a metade do ângulo maior, desse ângulo θ. Essa seria a maneira de achar a altura em função do lado e desse ângulo aqui. Se nós tivermos essa medida aqui, podemos achar também aplicando o teorema de Pitágoras, porque teremos a altura, o lado e esse segmento aqui. Então, avançando, vamos tentar descobrir a altura nesses casos aqui, nesse e nesse. Bom, aqui ele deu esse ângulo de 120. Sabemos que esse lado é igual a esse. Sendo assim, esse triângulo é isósceles, tem esses dois lados iguais. Esse ângulo aqui vai ser o que falta para chegar a 180. Se aqui é 120, se isso aqui é 120, e vai ser 60. Traçando a bissetriz, que vai ser a altura, nós vamos ter o que? Esse ângulo é 90, certo? Aqui nós vamos ter essa altura, chamar de H, vai ser o lado 5 multiplicado por cosseno do ângulo que corresponde ao arco metade do 60. Por quê? Porque a bissetriz dividiu ao meio. Metade de 60, 30. Então daqui podemos dizer que a altura é 5 vezes cosseno de 30. Bom, seno de 30 é meio. E o cosseno de 30 vai ser o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então temos aqui cosseno do 30. Sendo assim, a altura, nesse caso, vai ser 5 meios de raiz de 3. Aqui, nós tínhamos o ângulo externo e nós traçamos a bissetriz interna, sabendo que esse ângulo aqui
somado com esse ia dar 180. Aqui ele não deu a medida dos lados, mas deu os ângulos. Esse ângulo que é igual a esse. Que é igual a esse aqui. Esse igual a esse. Então esse lado vai ser congruente a esse outro lado. Eles são iguais, triângulo isósceles. Então como achar a altura aqui? Aqui nós temos, por exemplo, aqui 90, que é a altura, certo? Esse lado aqui, por exemplo, vale 3. A altura vai ser quanto? A altura, que é essa medida aqui, vai ser o 3 vezes, aqui no caso, esse ângulo é 45, seno de 45 é a altura dividido pelo lado, então o lado multiplicado por seno de 45 vai ser a nossa altura. Sabemos que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Daqui tiramos que a altura vai ser 3/2 de raiz de 2. Para esse triângulo. Agora vamos analisar aqui. Aqui ele deu um triângulo e nós já vemos que esse lado é igual a esse. Então ele é isósceles. Esse lado maior é a base. Aqui é a altura H. No triângulo isósceles, a altura não é a mediana, que divide o segmento, a base ao meio. Então aqui vai ser a metade do 6. Vai ser 3. Como esse triângulo aqui é retângulo, podemos usar o teorema de Pitágoras e dizer que h ao quadrado mais o 3 ao quadrado vai ser o 5 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 25. Subtrai 9 dos dois lados. Temos que h ao quadrado é igual a 16. A princípio, temos isso aqui. Então, o h pode ser mais 4 ou menos 4. Só que como isso aqui é uma medida de um segmento, não pode ser negativa. A altura não pode ser negativa. Então, para essa situação, como o h é positivo, vamos ter que h vai ser igual a 4, que é a altura desse triângulo isósceles. Com isso, nós vimos aqui como descobrir a altura em função do lado. Aqui, descobrimos o ângulo entre os lados congruentes. Traçamos a bissetriz, temos esse ângulo, temos o lado maior. Conseguimos achar a altura em função desse ângulo e desse lado. Aqui ele deu os ângulos, esse lado 3. A altura pode ser descoberta em função desse ângulo aqui, porque ele é oposto à altura. Então a gente calcula através do seno desse ângulo. Já aqui, lembramos que a altura vai ser a mediana. Vai dividir a base ao meio no triângulo isósceles. A partir daí achamos a metade e aplicamos o teorema de Pitágoras para achar o h. Então, se você curtiu, dá um joinha, compartilha, divulga. Se tiver sugestões, só colocar nos comentários. Bons estudos, até a próxima.